Opa, você tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou falar sobre inclinação moral. A essência da provocação será sobre herança familiar, muito baseado aí nessa semana onde tivemos aí uma fala do Mamãe Falei sobre a culpa dos traficantes serem da não educação das mães, e isso obviamente deu uma merda do caramba e depois virou um tema quente em diversos canais de análise. Esperei um pouco para trazer, foi até um pedido de um membro do canal, e o que não me surpreendeu foram aí as opiniões rasas e sem um menor peso racional que diversos analistas usaram tanto para defender quanto para atacar o Mamãe Falei. O MBL manteve obviamente a fala sem saber se defender muito bem também, mas o que me chamou a atenção foram que alguns trolls rebeldes de Twitter tentaram emplacar e diria até que esquentaram algumas ideias com até certa profundidade em algumas bolhas malucas, que são ideias que nasceram de alguns fóruns americanos, como a ideia de perca do voto feminino por mulheres não saberem votar e coisas idiotas do tipo, entre outras atrocidades. Nessa provocação vou construir um cenário onde a falta de compreensão do Mamãe Falei sobre paternidade e sobre maternidade pode ter aberto em um meio de ação para um grupo adormecido ressurgir e que pode voltar a dar trabalho por conta desses trolls soltos pelo MBL, que são aí as feministas raiz e as suas ideias que não conseguiram ser emplacadas. Antes de construir esse cenário, aquele velho trato de sempre, você deixa o seu like, se inscreve no canal e, se possível, faça um apoio para esse grande QR Code que está no canto superior da sua tela. É uma troca simples, eu te trago uma provocação e você deixa pelo menos o seu like. Eu vou trazer essa herança familiar pela perspectiva de ciclo de vida. Entenda ciclo de vida enquanto as 5 etapas da vida de todos os indivíduos, que são as etapas de criança, adolescente, jovem, adulto e idoso. Cada etapa tem uma série de demandas básicas que os indivíduos vão ter que tentar acumular para se tornar um indivíduo completo e com o mínimo de civilidade e capacidade para competir socialmente por espaços e recursos. Os indivíduos estão postos em uma competição social por recursos e os espaços produtivos e sociais, cabendo aí aos pais entregarem ferramentas civilizacionais para que os filhos possam captar padrões na realidade, seja padrões do ambiente, estruturas e social, e que eles possam, ao assimilar todos esses padrões, criar noções e competir e se beneficiar das probabilidades existenciais do ambiente. Se os pais não auxiliarem nesse início de construção de ciclo de vida, a tendência é que o indivíduo cresça de maneira desajustada, se torne um indivíduo não funcional. Se tu entender que essa base do indivíduo é entregue pelos pais para uma competição social, você mata praticamente aí toda a provocação. Inclusive a ideia de flutuação existencial. Os pais são responsáveis por essas ferramentas de análise da realidade que os filhos vão usar para competir socialmente. Porém, não quer dizer que essas ferramentas são as únicas coisas que o indivíduo vai precisar dentro dessa selva social. As qualificações não são apenas o dinheiro e educação paterna, como também relações e capacidades naturais de cada indivíduo, além, é claro, do conjunto existencial do ambiente. A quantidade de espaços disponíveis e recursos em um determinado ambiente podem tornar toda a construção de vida de um indivíduo um inferno. Tu pega, por exemplo, o caso aí do Brasil, que vive volatilamente abrindo e fechando vários espaços e reduzindo a quantidade de recursos, pois a disputa irá se dar entre os tops do ambiente, deixando o indivíduo à mercê do acúmulo dos seus pais e da sorte aí de repente nascer com um bom network para tentar driblar a concorrência. Ou seja, não é só pai, não é só mãe, existe uma série de fatores que vão fazer com que o indivíduo seja um indivíduo funcional, imoral ou irracional e imoral. Todo esse debate ele girou em torno de justificar escolhas, por que eles fizeram essas escolhas. Essas falas tentam correlacionar a falta de educação vinda da mãe com a aceitação da imoralidade que o ambiente oferece, como se o indivíduo precisasse de uma universidade para entender que roubar, matar e estufar alguém é uma coisa errada, que é uma coisa absurda. Falta
em analistas um certo senso de proporção de analisar o que é um erro simples de uma atrocidade absurda. Quando a narrativa vai para o sentido positivo de defesa de traficante ou para o negativo, que é jogar a culpa nas mães, quando eu vejo aí a afirmação que o ambiente o induziu ao erro, ao meu ver é apenas uma maneira para justificar e tirar toda a materialidade das escolhas do indivíduo, tornando o caso aí apenas um situacional neutro, um combustível narrativo que pode ser usado por ambos os lados. Você ignora a realidade e foca só em alimentar determinada narrativa, esquecendo aí de analisar todo o potencial de herança civilizacional que o indivíduo recebe. O jeito que os filhos vão utilizar a herança de conceitos e noções dos pais vai depender aí da conexão dessa herança com os valores da sua própria geração. A realidade apresenta complexidades que vão ajudar ou boicotar os acúmulos que esse indivíduo recebeu durante a sua infância. Por exemplo, uma família que educou um indivíduo nos anos 90 pode até ter passado algo para os seus filhos, mas foram atropelados por uma revolução civilizacional no campo tecnológico, com internet, com smartphone, com inteligência artificial e toda essa carga tecnológica. A quantidade de probabilidades de conquista das demandas do ciclo de vida dos indivíduos não dependem apenas dos seus pais. A herança civilizacional que os pais podem dar aos filhos vão ter maior ou menor peso aí dos 15 aos 20 anos. Depois disso, é com o indivíduo. E eu sei que é mais ou menos aí a faixa etária que as pessoas acabam entrando para o crime. Então, assim, não acredito que essa herança ela possa servir enquanto barreira de impedimento de coisas do mal. Não acredito que se o pai e a mãe ficar brigando o tempo todo, vai impedir que a criança com o adolescente entre para algum tipo de merda. Mas acredito que enquanto potencial de captação de padrões na realidade para o seu próprio desenvolvimento. Ou seja, um adolescente que consegue se desenvolver e consegue entender as regras e as suas capacidades de disputa no ambiente, dificilmente vai entrar no crime. Um garoto, por exemplo, que está numa escolinha de futebol e que vê que tem futuro, dificilmente vai entrar para o crime, porque ele projeta a sua capacidade em uma disputa de recursos. Então, ao meu ver, os pais nunca vão conseguir impedir, mas eles têm a capacidade de projetar as capacidades na cabeça do filho para que ele não entre para caminhos tortos. Então, assim, o tema é mais sobre a capacidade que o indivíduo tem para se desenvolver e disputar recursos e espaços no ambiente para que ele possa não fazer merda no seu futuro do que acredita aí do que qualquer outro tipo de perspectiva que acaba caindo aí na crítica ideal. O problema nem é se realmente a mãe tem culpa ou não. O problema é que quem fala essas merdas se junta ao grupo de agentes políticos comuns e rasos que não propõem mudanças ou métodos e fazem críticas imaginando um cenário utópico para determinado arranjo existencial. Eles projetam o ideal e se você não for ou seguir esse ideal, você está errado, mesmo que esse ideal não esteja disponível na realidade, só esteja disponível em teorias mentais ou que já tenha sido provado pelo Tribunal do Tempo, tenha sido aplicado e realmente tenha gerado uma grande mudança. É o tipo de fala que puxa um debate raso onde ninguém quer falar ou estudar sobre, tornando o tema algo irrelevante e burro. Não retiro completamente a responsabilidade dos pais em colocar freio nas crianças, mas se pai e mãe só trabalham para bancar o custo de vida absurdo que o governo impõe em todos, quem vai colocar freio nessa criança? Quem que aponta para onde tem que ir se dentro de casa não tem tempo de se apontar alguma coisa? Então, assim, são várias perspectivas de um mesmo problema. O problema é que ninguém quer se debruçar sobre o assunto, ninguém quer ir um pouco mais profundo. Então, assim, olhando para um cenário futuro, acho difícil que não tenha aí um levante feminino, um levante feminista. O MBL tenta emular pautas polêmicas de outros países e a crítica ao voto feminino é uma das pautas que são levantadas com até mesmo pedidos de retirada de direito de voto. Algumas críticas elas acabam servindo de meio de ação para ideias mais radicais e mais despirocadas da cabeça. E a crítica à maternidade nos Estados Unidos abriu as portas do inferno para todo tipo de loucura. Até mesmo se tem condições de ter políticas feministas ou femininas, se pode ter ou não pauta feminista no YouTube. Assim, temas já vencidos
e que estão sendo retornados para que haja uma nova onda de crítica. Isso só vai dar mais justificativa para o ideal e ideias feministas que vão se tornar lei, por conta, obviamente, de burrice de marmães de 40 anos que acham que pode pagar de jovem rebelde. Acredito que eles tentaram abrir essa porta aqui no Brasil e se esqueceram que, para esquerdista, toda agressão, antes de tudo, é um meio para se efetuar alguma mudança no ordenamento regimentar no ambiente. E já tem feminista batendo nessa tecla que o patriarcado quer tirar os direitos delas e blá blá blá. E já tem um certo movimento em alguns perfis. E toda essa pauta, ao meu ver, ela é muito baseada em espantalho frankfurtiano. É um costume da esquerda engordar espantalhos do mal e depois passam a alocar dinâmicas da sociedade nesse espantalho como a manifestação, como se fosse a manifestação desse espantalho na realidade. A esquerda tem como função a tentativa de superação de todos os conceitos istas, machistas, racistas, e ela vai primeiro relativizar os conceitos da sociedade e depois reconceitualizar, e como normalmente ideia modernista secularista dá muita merda, a população acaba querendo voltar para o conceito anterior, como uma espécie de ancoragem conceitual, e é aí que a esquerda os acusa de serem retrógrados. Então, como eu disse no bloco passado sobre o voto feminino ser uma etapa civilizacional vencida e as pessoas tentam retornar essa pauta, a esquerda pega até mesmo casos não tão absurdos quanto esse para taxar de retrógrado e forçar uma mudança. É uma maneira de forçar novos conceitos na sociedade. Então, logo que a sociedade quer voltar para um protocolo que deu certo e que que deu mais certo do que o conceito atual, a esquerda tenta defender a conquista da troca do ordenamento regimentar ao alegar que o conceito é uma etapa civilizacional vencida pelo consenso social e todo mundo que defende a volta é retrógrado ou talvez aí algum fascista, e eles vão obviamente aí pegar essa dinâmica e alocar no espantalho fascista. Logo, uma dinâmica simples passa a ser maligna, digna de punição. E como encaixar isso nessa fala do Mamãe Falei? Eles têm o espantalho do favelado, do Bobson, que é o favelado que só faz besteira. Então tu pega qualquer dinâmica social, qualquer hábito e costume e tu começa a alocar dentro dessa imagem de Bobson, de QI 83, de bochileiro, e meio que tudo se transforma em uma grande favelização. E estão tentando fazer isso, acredito eu, com a pauta das mães, querer colocar aí a educação da mãe nessa onda aí do QI 83 do Bobson. Então, indo pro segundo bloco, trazendo uma redução dessa idiotice toda, é a ideia sobre garantia existencial, a essência sobre ciclo garantido, a essência da ideia. Acredito que os acessos que vão facilitar as demandas que os indivíduos precisam para construir muito bem aí o seu estágio de vida inicial devem ser facilitados pelo Estado, pois a construção de um indivíduo minimamente funcional tornou-se algo essencial pelo ponto de vista de amarrar os indivíduos no ordenamento regimentar e reduzir a quantidade de marginais não civilizados que vão fazer atrocidades na sociedade. Então, assim, profissionalização e moradia são a base dos ciclos de vidas de adolescentes e jovens, e são coisas que estão disponíveis praticamente de graça no ambiente e que com certeza irão reduzir o gasto de recursos, os ajudando a não ir para o caminho do mal. Todos os indivíduos que são obrigados a se esforçar dobrado no Brasil volátil e que vivem uma crise social e econômica a cada 5 anos, acabariam aí tendo retirado um pouco do peso para forçar aí neles uma certa civilidade, pelo menos para manter os valores que eles receberam. O Brasil é um país, cara, continental. Você entregar um lote e, sei lá, 50 mil pro cara construir uma casa pré-moldada, não vai quebrar o país, porque esse cara vai pagar a casa dele, vai deixar de pagar aluguel, vai deixar de gastar coisas absurdas e obviamente não vai entrar pro caminho do mal, porque ele não tem escolha. Se o indivíduo não perde 250 mil em uma casa ou o infinito no aluguel, nem 60 mil em uma universidade, ele com certeza vai aplicar esses valores em algo minimamente útil para a sua vida. Ter uma casa simples, pré-moldada, já tiraria o peso enorme na cabeça de quem faz merda porque não vê sentido em obedecer ordens do ambiente. Não vou cobrar potencial de caráter ou moral de favelado como algo
intrínseco e natural deles, porque é loucura. Ao meu ver, isso é uma pressão de fora para dentro. É sobre gerar uma sobra de acúmulo, ao meu ver, acúmulo econômico, pensando na tentativa e erro que os indivíduos vão ter no início da sua vida, e que é aí, ao meu ver, o momento mais tenso, que é o momento de escolha de produtividade e opções cívicas. São decisões complexas para a cabeça de quem não tem um pingo de experiência de vida. Ter a chance de não enterrar a sua vida por conta de não ter um bom suporte reduziria a quantidade de kamikaze que não vê sentido ou saída da vida que ele tem dentro de determinado ambiente. É sobre reduzir essa pressão social na cabeça desses kamikazes. É sobre custo de oportunidade, a redução da carga tributária, tornando o acesso a produtos e serviços mais baratos. É uma ideia simples e que já deu resultado em vários países. O indivíduo que sabe que pode contratar serviços como auxílio na sua vida pode até cometer crimes, mas ele sabe que o crime vem pela ambição de empilhar mais acúmulos e não pela necessidade de sobrevivência, que acaba o tornando uma besta fera. O custo de oportunidade que sempre trago aqui no canal é o caso, por exemplo, da tecnologia, que tem mais de 150% de imposto para proteger a indústria nacional, sendo que a gente nem tem mesmo indústria tecnológica nacional. E a medida de quem trabalha com os tipos de ferramentas disponíveis hoje no ambiente, a média salarial é de cerca aí de R$ 3.500. E quando tu pega, vou trazer aqui o exemplo, o governo, se estou enganado, está arrecadando algo em torno de 60 bi com um imposto em cima de tecnologia. 3.500, metade disso é imposto, ou seja, 1.750. Você teria que ter 34 milhões de pessoas para pagar o imposto anual, só que o ano tem 12 meses, então tu divide isso por 12, 2.857.000 pessoas trabalhando com alguma ferramenta digital já pagaria esse imposto, e você entrega acesso para um monte de indivíduos se capacitarem e reduzirem a sua loucura nas ruas. Você tira um monte de pivete da rua que estaria fazendo merda. Mas é aquilo, é a crítica do bom selvagem, pois todo esse problema é uma mistura de custo de vida com normalização de senso de maturidade. O favelado é um coitadinho que não sabe nem a diferença do que é um pão e do que é uma pedra, ele só come por instinto. Algumas cobranças têm que ser postas em escolas e temas sociais para que os indivíduos os absorvam através até mesmo de osmose social. Como eu disse, é uma pressão de fora da sociedade para dentro da casa desses malucos. Condição econômica não deve ser justificativa para a bestialização dos indivíduos marginalizados. Mas é claro, isso nunca vai rolar porque marginalizado vota no Brasil. Então, assim, trazendo uma provocação para tu, você tem noção do impacto do custo de vida em todos esses problemas? Tu já parou para pensar em possibilidades que foram tiradas de você, pois o custo de acesso é absurdo por conta dos desgovernos do Brasil que punem o indivíduo que tenta evoluir na vida? E outra, você consegue entender o que é uma propaganda ideológica? Acredito que você saiba das complexidades da realidade e que as coisas não são apenas sim ou não. Existem inúmeros fatores que somam a colisão existencial do ambiente, que vai parir aí um fenômeno social negativo. E fica a pergunta, o seu agente político consegue ler essas camadas e nuances que a realidade entrega? Ou ele só é maniqueísta? É bom ou é ruim? E não, essa provocação não foi para quem pediu o tema, tá? Se tu estiver escutando aí, obrigado pela dica, não é para todas essas perguntas. É, mas não é, no sentido de te chamar de burro. Então, assim, moral da história, uma fala burra bancada pelo momento de subida do grupo. É só isso, não tem muito além disso. O MBL sempre teve essa estratégia de forçar debates e cancelamentos. É um método de sempre se manter de um jeito meio estranho nos debates públicos. A realidade é que ninguém ali se importa com bosta nenhuma, tá fazendo só pra hypar. E obviamente vão pegar esse hype, possivelmente a esquerda, porque toda burrice é um meio de ação. Tentar justificar todas as atrocidades de indivíduos apenas com a falta de educação dos pais é uma loucura gigantesca e só irá ressaltar perseguições de trolls burros do Twitter, levando ao crescimento de mais e mais o poder social de feministas. E obviamente, o único jeito de travar isso com construção cívica, seja nas escolas ou temas de politização em redes sociais. O debate sobre ancoragem civilizacional tem que ser posta em um cenário aí onde os pais não têm tempo
para cuidar, o ambiente tem que riscar o chão e não deixar maluco se criar. Então, toda provocação ou revolta de atos, retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito emocional. Não fique alterado com proposta rasa e fácil, pois elas são apenas uma projeção de ideal. A materialização de ideias na realidade sempre deram e sempre dará merda. Não existe certeza, não existe facilidade, apenas ensaios sociais medidos pelo tempo. Só o tribunal do tempo dirá se a ideia é eficiente ou não. Então, erros e acertos é o custo da evolução. Não existe atalho, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se trouxe alguma reflexão, segue o canal, deixa o seu like e faça uma doação para esse grande QR Code que está no centro da sua tela, beleza? Então, até a próxima provocação. Fica com Deus. Um forte abraço.